Bom, tá na hora da gente conversar aqui com o José Lima Oliveira Júnior, que é cirurgião vascular, sobre estresse e poluição. Já está sentadinho aqui. Boa noite, tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer. Obrigado por ter vindo ao nosso programa, viu? Eu que agradeço. Olha, doutor, são muitas as questões com relação ao estresse e à poluição, principalmente das pessoas que moram e vivem nas grandes cidades. Agora, desde quando a poluição, como nós vimos na matéria, passou a ser realmente um problema de saúde pública no Brasil? Porque, pelo que vimos ali, parece que se a gente inala aquilo, o nosso pulmão está cheio daquelas fuligens, é isso mesmo? É isso mesmo, você ressaltou muito bem. Hoje, não só nas grandes cidades brasileiras, mas em todas as grandes cidades do mundo, a poluição é um problema de saúde pública. No mundo, nós temos mais ou menos 1,5 milhão a 1,7 milhão óbitos todos os anos associados diretamente à poluição. Se nós trouxermos isso para a cidade de São Paulo, são pelo menos 5 mil mortes todos os anos causadas diretamente pela poluição. Então, morrem mais mulheres na cidade de São Paulo em decorrência de problemas causados pela poluição do que por câncer de mama, né? Morrem mais pessoas do que por trauma ou por acidentes, que nós temos números que são alarmantes. Então, hoje, a poluição é, sem sombra de dúvida, um problema de saúde pública. Em São Paulo, particularmente, mas em todas as grandes cidades brasileiras e no mundo como um todo. Em que ponto a poluição é prejudicial ao nosso coração? Até pouco tempo atrás, o que se imaginava é que houvesse uma relação direta entre os níveis de poluição e doenças respiratórias, né? Tanto com câncer de pulmão, câncer de vias aéreas superiores, ou com os pacientes que têm doenças pulmonares crônicas, os asmáticos. Mas, hoje em dia, existem uma série de trabalhos no mundo todo, e os resultados são parecidos, que há uma associação também direta entre poluição e doença cardiovascular. Então, até cerca de 10 a 15% de todos os pacientes que têm um infarto, ou morte súbita, ou uma arritmia aguda, há uma associação direta com poluição. Então, nós estamos falando de cada 10 infartados, pelo menos um infartou por ação direta da poluição. Então, é uma pessoa que vive num grande centro urbano e que sofre os efeitos diretos da poluição. E como que é tratada essa situação da poluição nos outros países? Porque a gente percebeu aqui que a CETESB tem um aparato muito bom, né, para identificar esses problemas. Fora do país, nós temos também um equipamento tão bom, e como é que é tratado essa questão para que minimize esse tipo de problema? Na verdade, como há a correlação direta entre poluição e nível de poluição, como a CETESB mede todos os dias, né, nas várias estações na cidade de São Paulo, como essa relação é direta, só tem uma forma de você reduzir o impacto disso sobre a saúde da população, que é diminuir o nível de poluição. É diminuir a exposição das pessoas aos níveis mais elevados e ao tempo mais prolongado. Porque esse é o grande problema das grandes cidades. Nós temos uma frota muito grande, muitas vezes que não é fiscalizada, nós temos congestionamentos enormes, então nós temos altos níveis de poluição durante muitas horas do dia. Então, tanto os níveis mais elevados como o tempo de exposição mais prolongada aumentam as doenças pulmonares, aumentam as doenças cardiovasculares e, portanto, são um problema de saúde pública. Tem que ser combatidos com medidas administrativas. Então, só tem uma forma: reduzir a frota, aumentando o transporte coletivo, reduzir o tempo de exposição das pessoas a esses gases que são nocivos, diminuindo os congestionamentos nas grandes cidades, aumentando a fiscalização sobre essa frota, né? Atualmente, na cidade de São Paulo, não há mais essa fiscalização sobre a frota. E só essa medida política foi responsável diretamente por mais de 150 mortes na cidade de São Paulo a cada ano. Então, esse é um problema que tem que ser enfrentado, né? O custo disso é muito alto para o sistema público de saúde. Se nós levarmos em consideração que os dois extremos da população são os mais afetados, as crianças e os idosos, e nós estamos observando progressivamente o envelhecimento da população brasileira com uma velocidade muito grande, né? É de se esperar que nas próximas décadas nós tenhamos grande parte da população com mais de 65 anos de idade. E eles vão sofrer muito com doenças respiratórias, com arritmias cardíacas, com infarto, ou seja, nós vamos ter uma mudança muito grande das necessidades do sistema público de saúde, em especial nas grandes cidades. Então, esse é um problema que, assim, nós já perdemos o time, entre aspas, já perdemos o tempo, mas nós temos que correr atrás disso, né? Nós não vamos ter condições de tratar dignamente toda essa população das grandes cidades que vão sofrer muito por causa da poluição. E há uma ligação direta entre a poluição e o estresse?
há uma relação direta também entre a poluição e o estresse do dia a dia das pessoas. Então, todas essas alterações são fatores de risco para doenças cardiovasculares, para doenças oncológicas, para doenças respiratórias crônicas. Quanto maior o nível de exposição das pessoas à concentração de poluentes mais elevada, mais estressadas as pessoas ficam, né? Quanto mais tempo elas perdem no trânsito, no dia a dia de uma cidade como São Paulo, por exemplo, maior o nível de estresse das pessoas, né? As pessoas perdem pelo menos 2, 3 horas do dia no trânsito, né? Então, sem sombra de dúvida que há uma relação direta também dessa exposição com o estresse. Dr. José Lima Oliveira Júnior, queria agradecer muito sua presença, foi importantíssimo esses esclarecimentos, principalmente para a nossa população. Muito obrigado. Eu que agradeço.